Então nós cremos que Elias, quando Deus falou com ele que uma viúva o sustentaria, ele pensou imediatamente numa viúva rica. Imagine quando ele chegou lá e viu uma viúva catando graveto e dizendo que só tinha um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite e estava fazendo ali um bolo para ela e para o filho dela e iam morrer, porque não tinha mais nada para comer. Imagine a decepção de Elias. Mas Elias logo pensou, bom, Deus me sustentou com corvos e água de ribeiro, então aqui Deus providenciará meu sustento. Ele me enviou e Ele é que cuidará de mim. Parte 3, o poder da palavra de Deus. Número 1, a escassez humana e a suficiência divina. Número 2, Deus, a prioridade maior. No tópico 1, então, a escassez humana e a suficiência divina. A mulher que Deus havia levantado para alimentar Elias durante o período da seca, disse não possui nada, ou quase nada. Nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. 1 de Reis 17:12. De fato, o que essa mulher possuía como provisão era algo humanamente insignificante. A propósito, o termo hebraico usado para punhado dá a ideia de algo muito pouco. Era pouco, mas ela possuía. Deus queria operar um milagre a partir do que a viúva tinha. A suficiência divina se revela na escassez humana. O pouco com Deus torna-se muito. Então Deus gosta disso. Deus gosta de usar o pouco para dele produzir muito. Veja lá, o menino com 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão. Então Deus está procurando em você alguma coisa que você tem. Pode ser bem pouquinho e Deus vai multiplicar. Ah, Senhor, eu leio aqui a Bíblia, mas não entendo quase nada, mas estou lendo, estou querendo aprender. Então Deus vai multiplicar. Deus vai fazer que a sua sabedoria aumentar, pois a Bíblia diz, olha, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dá. Sem distinção, sem olhar aí quem é. Ele quer é que você tenha o desejo de aprender. Ah, Senhor, eu tenho aqui vontade de ter um ministério, assim, de sair pregando, de orar para as pessoas, serem curadas, serem batizadas com o Espírito Santo. Você já tem o desejo? É o principal. Agora, é ter fé. Então, a partir de agora, você vai fazer o quê? Você vai pregar, mas você vai chamar as pessoas e vai impor as mãos sobre as pessoas. Para que eles recebam batismo com o Espírito Santo, recebam cura, recebam milagres de Deus. Então, o principal é você desejar e você acreditar no poder de Deus. O Espírito Santo mora dentro de você. Todo o poder que você precisa para fazer a obra de Deus já está dentro de você. Agora você precisa ministrar. Então você ora, construindo no reino espiritual aquilo que Deus deseja que aconteça no reino material. Você ora, intercedendo. Depois você vai transmitir a palavra de Deus e depois você vai impor as mãos sobre as pessoas para que aquilo pelo qual você orou aconteça, seja realizado por Deus. Então veja bem que o Espírito Santo mesmo coloca em você o desejo de orar, Ele mesmo intercede, leva essa oração a Deus e Ele mesmo tem já aí o poder dentro de você para realizar a obra de Deus. Falta você desejar isso e acreditar nisso. Então aquela mulher tinha o desejo de conhecer a Deus, de servir a Deus, e Deus lhe deu a oportunidade para que ela fosse o instrumento de Deus para sustentar o seu profeta. E é isso que aconteceu. Tópico 2, Deus, a prioridade maior. O profeta entrega à viúva de Sarepta a chave do milagre quando lhe diz: porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para fora. Depois farás para ti e para teu filho. 1 de Reis 17:13. O profeta era um agente de Deus e atendê-lo primeiro significava colocar Deus em primeiro lugar. O texto sagrado afirma que foi ela que fez segundo a palavra de Elias, 1 de Reis 17:15. Se tivesse ela dado ouvidos à sua razão e não obedecido às diretrizes do profeta, certamente teria perdido a bênção. O segredo, pois, é colocar Deus sempre em primeiro lugar.
Mateus 6:33. Então ali estava diante daquela mulher uma grande oportunidade de servir a Deus, de ver um milagre acontecendo na sua casa. Agora ela poderia atender ou não ao profeta. Então quando Elias diz, vai lá e faze primeiro para mim, imagine. Muitas vezes a pessoa vai pensar o quê? Eu vou lá fazer primeiro, faço primeiro para mim. E o que sobrar, se sobrar alguma coisa, eu faço para ele. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas duvidam da presença de Deus no seu meio, do servo de Deus em seu meio. Muitas vezes nós estamos aí no local e Deus manda alguém falar com você, pregar para você, e você simplesmente despreza, fica criticando, muitas vezes fica procurando erro nas pessoas ao invés de ouvir o que Deus tem para falar para você através daquela pessoa. Então, ali aquela mulher tinha a chance de receber um milagre na sua vida, na sua casa, se ela atendesse ao profeta, ao representante de Deus. O que ela fez? Ela colocou Deus em primeiro lugar. Ela foi e fez primeiro para Elias um pequeno bolo e trouxe para ele, indicando que ela teve fé realmente em Deus, sabia que aquele homem era um homem de Deus e sabia que Deus estava ali para ajudá-la através daquele homem. Parte 4, o poder da oração. Vamos ver aí, tópico 1, a oração intercessória, tópico 2, a oração perseverante. Primeiro, então, a oração intercessória. O texto 1 de Reis 17:1 traz a profecia de Elias sobre a seca em Israel. E, de fato, a seca aconteceu. Tiago, porém, destaca que a predição de Elias foi acompanhada de oração. Elias era um sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Tiago 5,17. Novamente o profeta encontra-se diante de um novo desafio, e somente a oração provará sua eficácia. O filho da viúva morreu, e Elias toma as dores da pobre mulher, e pondo-se em seu lugar e clama ao Senhor. 1 de Reis 17, 19 e 20. Deus ouviu e respondeu ao seu servo. Bom, agora vamos falar de um fato que ocorreu ali e que não estava na programação. Elias nunca imaginou que ia acontecer aquilo e nem aquela viúva imaginou. Estavam agora satisfeitos, alegres. Deus estava providenciando o alimento para eles. Imagina aquela família que estava pensando ali em fazer o último bolo e morrer, de repente tem comida todo dia. Elias, que estava necessitado de comer, agora tinha comida todo dia e ainda tinha um quarto na parte superior da casa. Veja bem, estavam alegres, satisfeitos, tranquilos, vivendo tranquilamente. De repente, o filho daquela mulher começa a ficar doente. Veja bem, agora a provação começa novamente na vida de Elias. Antes, os corvos traziam carne, mas o ribeiro ia secando. Agora, tinha comida para comer, mas o menino estava doente, o filho daquela mulher, que provavelmente era uma criança, talvez aí 2, 3, 4 anos, 5 anos por aí. Então veja bem que havia agora um grave problema. A criança estava doente, enquanto eles tinham comida. Se não tivesse comida, diriam a criança está doente porque não tem comida para comer. Mas agora tinha comida, mas a criança estava doente. E foi piorando cada dia mais. Veja que situação. Então era necessário ter fé em Deus, acreditar no milagre de Deus, no poder de Deus. Porque estava aquela situação contrária a o que Elias acreditava e o que aquela viúva acreditava. Eles estavam ali com Deus, o milagre de Deus ocorrendo todo dia, e precisava agora de que aquela criança fosse curada. Mas a criança morreu. Veja bem, agora aquela mulher estava sendo testada no seu bem mais precioso. Estava sendo testada naquilo que ela mais amava, que era o seu filho. E Deus não aceita que ninguém ame mais alguma coisa ou alguém do que Ele.
Era a prova máxima daquela mulher. E a mulher agora foi até o profeta e disse: mas como? Isso é um absurdo. Eu estou servindo a Deus, estou te ajudando. Deus tem me ajudado, me abençoado, mas como que agora o meu filho? Leva o meu filho? Diz para Elias: você veio aqui foi para isso? Para acabar com a minha vida? Para me destruir? Então ela diz: olha, eu sei que eu sou mulher pecadora. Eu sei que eu não pertenço ao teu povo, não sou do povo de Israel, não sou do povo de Deus. Eu sei de tudo isso, que eu mereço o castigo de Deus. Mas você veio aqui foi para isso, para ser instrumento de Deus, para me enganar, trazer para mim o alimento, para depois levar o meu filho? Então ela agora está desesperada por uma solução. E toda mãe é assim mesmo. A mãe se desespera quando vê um filho morto. É uma coisa normal. Ela tinha um plano para aquela criança. Ela tinha uma esperança de que aquele filho se tornasse um dia como Elias, quem sabe ela pensava assim. Se tornasse um profeta de Deus. E de repente o filho morre. Então Elias faz a única coisa que o servo de Deus deve fazer. Busca em Deus a resposta. Busca em Deus a solução para o problema. E Elias vai ali clamar a Deus por aquela criança. Número 2, então, a oração perseverante. Elias orou com insistência. 1 de Reis 17, 21. Ele estendeu-se sobre o menino 3 vezes. Isso demonstra a natureza perseverante de sua oração. Muitos projetos não se concretizam, ficam pelo caminho porque não são acompanhados de oração perseverante. O Senhor Jesus destacou a necessidade de sermos perseverantes na oração ao narrar a palavra do juiz iníquo. Lucas 18, 1. É com tal perseverança que conseguiremos alcançar nossos objetivos. Então veja bem que Elias foi orar pela criança e ele orou 3 vezes. Ele ia lá, se deitava sobre a criança, se media com a criança e via, aconteceu alguma coisa? Não. Então ele saía, orava mais, intercedia, buscava a solução em Deus, acreditava que Deus ia fazer o milagre e ele voltava novamente, se deitava ali. Veja que aquela mulher, no seu desespero, até passou agora a duvidar se era Elias realmente o homem de Deus, porque ela havia perdido seu filho. E nós vamos ver que no final é que ela então vai reconhecer realmente que Elias era um homem de Deus, que Deus era poderoso, só depois que o seu filho é ressuscitado. Então Elias orou ali por 3 vezes, ele voltou ali, ele orou, deitou-se sobre o menino. O que ele estava fazendo? Ele pegou a criança e levou para o seu quarto. Quem é realmente usado por Deus, acostumado com a presença de Deus, sabe que existe uma unção na pessoa. Elias colocou o menino onde? Onde ele se deitava. Estava ali uma unção de Deus que estava sobre Elias. E Elias foi e se deitou sobre a criança. Ou seja, tanto por baixo como por cima agora existia o quê? A unção de Deus que estava sobre Elias. E Elias acreditava então que fazendo isso, o poder de Deus atingiria aquela criança. E ele clamava: Senhor, faze com que a criança, a alma da criança desperte, que ele viva. E Deus atendeu a oração de Elias. Ele acreditou e buscou a solução de Deus, o milagre de Deus. Muitas vezes, os milagres de Deus não acontecem porque as pessoas não insistem, não persistem na oração, na intercessão. Então a pessoa vai, vamos fazer aqui uma oração no final do culto para Jesus curar. E pronto. Mas ele não chama a pessoa para frente, ele não pega um óleo e vai ungir a pessoa para ser curada. Às vezes orou uma vez, não aconteceu, ore de novo, não aconteceu, ore de novo. Acredite, Deus vai responder a oração.